A paz do Senhor. Vamos comentar um pouquinho na palavra do nosso Deus. Hoje não passei muito bem, mas o Senhor já me levantou de novo. Ele é maravilhoso. E estamos aqui para ouvir a voz dele. O Senhor colocou no meu coração, já tem uns 2 dias, para mim testificar mais um pouquinho, tá bom? Os meus primeiros passos, assim, já apaixonadamente pela obra do Senhor. Eu quero ler aqui em Isaías 57, do 14 até o 16 ou o 17. Vamos ver até onde, tá? 57, vou começar do 14. Diz assim: mensagem de paz para os arrependidos. Disse-a: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, ou sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vamos ler o 16. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Amém? Então há uma esperança para nós. O nosso Deus não nos abandona. Quando nós arrependemos, assim mesmo que Ele mora lá nos altos céus, no mesmo tempo Ele mora dentro do nosso coração, para nos trazer paz. Porque do contrário, a gente definharia, nós acabaríamos em nada, em sofrimento, né? Porque a nossa vida, a nossa esperança é Ele, não é verdade? Então agora eu quero comentar sobre a minha primeira caminhada levando a palavra do Senhor com muita alegria, tá bom? Eu sei que antes, ali no Marechal Rondon, eu era apaixonadíssima pela obra do Senhor. Mas quando mudei dali para o Acácias, irmãos, o Senhor, ele me levantou assim, a minha alma mesmo, sabe? Eu até estava trabalhando, subindo e descendo aqui na Grande Rondonópolis com venda. Eu vendia para o Atacadão com meu esposo, secos e molhados. Ele vendia em outras cidades e eu aqui, a metade de Rondonópolis era eu, a vendedora. Mas um dia o Senhor Deus falou comigo em profecia e disse assim: filha, cuida dos frutinhos que eu te dei, pois tenho obra na vida de um por um, de cada um deles. E aquilo me caiu um grande temor, muito grande mesmo, porque os meus filhos já eram adolescentes. Naquela época o meu caçula estava aí na pré-adolescência com 8 aninhos, a menina com 10 e o mais velho com 11. Então assim, todos adolescentes. Eu morava em apartamento, as casas eram muito próximas, as portas ali, os apartamentozinhos. E o Senhor me fez essa cobrança e eu temi e entreguei a pasta. Fiquei totalmente desempregada. Mas não é sobre isso que eu quero falar. É sobre a igreja que o Senhor me colocou ali na Vila Mamédia. A gente vinha do Acácias, nós falávamos pelo caminho da roça, porque a gente ia cortando os outros bairros simples, estrada de chão, e chegava nesse bairro Mamédia, onde eu e meus filhos fomos muito felizes. Ali, os meus filhos, os 3 receberam o batismo com o Espírito Santo. Teve um culto tão lindo, irmãos, mas tão lindo, que Jesus batizou quase todos os adolescentes com o Espírito Santo. Foi quando Jesus batizou o meu pequeno. Depois, no próximo culto da Santa Ceia, o Senhor derramou muito poder e batizou a minha filha também com línguas estranhas, com o Espírito Santo, e falaram em línguas estranhas. Então, assim, foi uma riqueza congregar ali. Meus filhos tomaram liberdade, fizeram muitas amizades que até hoje prevalecem. Sim. Ali era uma harmonia imensa, sabe? É coisa de Deus. Mas o tempo passou-se e eu precisei mudar. E aí nós fomos para um outro bairro. Chegamos numa igreja diferente, aqui mesmo dentro da cidade, mas bem lá do outro lado. E aí então eu me entristeci, porque eu vi as coisas assim um pouco diferentes. Você chega, você fica meio perdido, né?
E eu muito preocupada com os meus filhos, pois todos adolescentes lá, eles eram tão felizes, sabe? Mas preocupada também, porque a igreja era assim um pouco mais, assim, não todo mundo, claro, mas na grande maioria, as mulheres muito vaidosas, muito elegantes. Lá era um bairro mais simples, então as pessoas eram mais simples. E eu preocupada, porque a minha menina, aí na adolescência, né, já tem a tendência de ser vaidosa, imagina. E aquilo lá caiu uma tristeza no meu coração. Eu falei, ai Jesus, que medo, né? Dos meus filhos não carregar aquele temor do Senhor que aprenderam ali. Que era muito avivada a outra igrejinha. Mas a igreja do Senhor também, né? Cada lugar, cada povo, cada cultura de um jeito. Mas um dia eu fui fazer uma visita na Santa Casa, eu e uma irmã do Monte Livre, muito de Deus, uma missionária. E na volta, visitamos dentro do hospital, falamos de Jesus. Na volta nós fizemos uma oração e eu fui para casa. E antes de nós sair, na oração, Deus usou ela em profecia e falou comigo. Filha, faça a minha obra naquele lugar. Faça a minha obra, não pare, porque se você parar, eu vou mandar o meu anjo te açoitar de novo. E aí você vai com mais marcas no corpo levar a minha palavra. Irmãos, caiu um temor tão grande em mim. Sabe, tinha um pontinho de culto, eu penso que na casa do irmão Moreira, ali no Conjunto São José, pertinho da minha casa, era um salãozinho, tudo com muito carinho, os banquinhos arrumadinhos, a mesinha, o altarzinho, sabe? Pertinho da minha casa, eu nunca tinha ido em nenhum culto. Mas naquele dia eu cheguei, o culto lá da igrejinha do salãozinho já havia começado. Eu chamei os meus filhos, vamos à igreja, e o meu caçula muito despertado, né? Já vamos, o mais velho com preguiça, parece que até ficou com o pai, e nós apressamos, e a minha filha e o meu caçula, e fomos no culto. Cheguei lá toda cheia de vergonha, porque já havia começado o culto, e entrei quietinha, encostei lá no cantinho, e fiquei com a cabeça assim abaixada. E o irmão que estava dando a palavra, de repente Deus tomou o irmão e falou comigo. O Senhor disse bem assim, eu lembro só desse pedaço, que ele citou aquele trecho de Apocalipse, que fala bem assim, que não tiveste muita força, que tiveste poucas forças, mas não negaste o meu nome, lembra? Por conta disso eu colocarei uma porta aberta. Irmãos, imagina a crise financeira que nós estávamos. Misericórdia. Meu Deus do céu, até sem carro a gente estava. Com aluguel atrasado, mercado atrasado, coisa assim, sério mesmo, sabe? E o único carro do meu marido era um chevetinho, e a gente tinha acabado de mandar arrumar, que tinha dado problema no motor. Acabou de arrumar, ele pegou fogo na parte elétrica aqui no centro de Rondonópolis. Só não queimou tudo porque o pessoal de um posto veio correndo e ajudou o meu marido. Então assim, irmãos, a prova era terrível, terrível, terrível. Mas Deus foi fiel, mas foi preciso eu levantar. Foi preciso eu colocar na posição, porque essa era uma das formas que Deus já vinha trabalhando na minha vida. E aí eu levantei a cabeça, temi ao Senhor, alegrei com essa promessa, me preocupei com a outra promessa, que foi a advertência que Deus havia me dado no mesmo dia, né? Aí eu comecei aí, peguei logo esse trabalho de acompanhar os meus filhos nos cultos de ar livre. Ali era muito avivado os trabalhos de culto de ar livre. Tinha os pontos de culto, tinha 3 pontos de culto ali no conjunto, era muito lindo. E nós começamos aqui no Conjunto São José, começamos a andar. Irmãos, era tão lindo que o irmão que dirigiu o culto, ele sempre falava, meu Deus, quando a gente vê a irmã Edna, já sabemos que vamos ter cantor naquela noite, porque, irmãos, era lindo. Dava tarde, os adolescentes ligavam, onde vocês vão ao culto? A gente falava, deixa eu ver com a minha mãe, vamos ali em tal pontinho. Os meninos iam todos, porque gostavam dos meus filhos, eram todos adolescentes. E eu agradava eles durante o dia, quando eles iam na minha casa à tarde. Eu sentava na varanda, eu fazia pipoca, eu contava muito testemunho, aconselhava, tentava fazer já a obra de Deus do jeito que eu dava conta, né? E ali eu conquistei com a ajuda do Senhor, aqueles tanto de meninos, e era uma animação. Ali nós caminhamos, sabe? Foi lindo, maravilhoso. Então, irmãos, mas Deus, então, não demorou a nos acudir, porque quando a coisa está bem arrochada, Deus também chega, sabe? É lindo. E aí o Senhor abriu mesmo portas para o meu marido, ele chegou a vender uns 5 negocinhos, ele era corretor, né, de imóvel, vendeu umas 5 chácaras com sítios pequenos e uma fazenda. Foi maravilhoso, compramos um carro novo, assim melhor, né? E pagamos as contas e ainda compramos um comercinho lá em uma cidadezinha, entre Dom Aquino e Jaciara, que chama Entre Rios. É uma cidade que eu amo até hoje, paixão. E lá já havia 5 anos que eu
amava aquele povo, Deus colocou no meu coração. A minha irmã morava num assentamento próximo, então eu conhecia aqueles irmãos e amei e desejei muito um dia poder cultuar com eles ali. E aí, quando meu esposo disse que precisava comprar de novo um comercinho, que estava difícil, só ele na venda, e a venda de terra não é fácil, né? Desde venda de imóvel, não é fácil. E terra também mais difícil ainda. Daí o meu esposo disse, menina, precisamos voltar para o comércio. Aí eu disse para ele, eu falei, olha, bom, assim, ele mesmo disse, e aqui dentro tem muitas lojas grandes, né, de secos e molhados, mercadinho, né? Então é muito difícil, só se for aqui nas redondezas, nos lugares menores. Foi aí que veio à minha mente o mercadinho da Dona Cida, lá no Entre Rios, que é a sogra da minha irmã. E o meu esposo disse, então vamos dar uma olhada. E nós fomos para lá, e eu fui com o coração desejoso. E Deus realmente abençoou, deu tudo certo, eu nem voltei mais. Já fiquei ali apaixonadíssima pela obra do Senhor. Antes da gente chegar, era pouquinha gente na igreja. Deus prometeu para os jovens, falou com a igreja que muito em breve o Senhor ia já ajudar, que ia levantar o conjunto de jovens com a chegada dos meus 3 filhos. Isso já foi possível. E ali o meu coração se alegrou, porque os meus filhos já foram bem recebidos, até pela necessidade, né, de gente ali para ajudar. Então, meus filhos já foi cuidar do som, já começou os primeiros louvores que eles tocavam, já começou a tocar violão e já foram tendo coragem de tocar em culto mesmo. E Deus foi estendendo a mão, irmãos. Minha filha já se tornou regente da mocidade, o conjunto já se levantou. Eu sei que foi maravilhoso. Eu comecei também a ajudar nas escolas bíblicas, pela misericórdia do Senhor. Ali havia naquela época muita necessidade de obreiro, sabe? Eu sei que o nosso ministério ainda não tem, né? E talvez também nunca vai ter obreiros, mulheres. A gente aprendeu que dá prioridade aos homens mesmo pela palavra do Senhor. E então, mais ali por uma grande necessidade, até abrir a igreja numa sexta-feira e orar com os irmãos e dispensá-lo por pedido do meu pastor, eu fiz. E um domingo eu ministrava a escola bíblica e no outro o pastor. E assim nós fomos por muito tempo. Então, irmãos, foi maravilhoso, me senti muito útil. Prossegui ali levando a palavra do Senhor. Foi ali que eu fui no campo de Jaciara fazer mais 4 congregações levando a palavra da família. Deus me abençoou ricamente, eu me senti uma missionária do Senhor, sabe, fazendo alguma coisa. Nos cultos de domingo a gente pegava, ia nos assentamentos, trazia alguns jovens para minha casa, eles já ficavam até o culto à noite, ia no culto da praça, ia nos ensaios à tarde, era aquela riqueza, sabe, muita alegria para o meu coração. Me lembro que naqueles dias o meu esposo deu uma arrancadinha, era recém-aceitado Jesus, apesar que não firmou, mas ele foi em vários cultos, eu estava muito feliz. Mas, irmãos, naqueles dias também, para a gente para minha filha fazer uma amizade, os jovens, a quebrar aquelas barreiras que se levantaram de começo, por ela ser diferente, ser uma menina novata que estava chegando, as meninas tinham dificuldade de se aproximar. Deus então colocou no meu coração uma ideia para a gente fazer um retiro, fomos para o sítio da minha irmã, o pastor aprovou, várias pessoas foram, pastores, pastor foi, líderes foi me ajudar para dar palavra durante o retiro. A gente brincou lá e foi maravilhoso, e teve um encontro com Deus, um círculo para fazer pergunta para o pastor, para nós ali na Bíblia. Então foi uma riqueza. Voltando dali eu tive medo, porque o pastor disse que não era para faltar ninguém no culto à noite, isso era domingo. Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Esses meninos brincaram tanto, foi tão maravilhoso, irmãos. Foi 2 retiros só que nós fizemos. Mas Deus aprovou, porque toda a barreira caiu por terra. Chegamos lá, os meninos com os joelhos, tudo assim machucado, uns caíram, brincando de bandeirinha estourada. Bastante brincadeira assim de antigamente, sabe? A gente brincou lá no sítio, foi maravilhoso. Além das brincadeiras com a palavra do Senhor e os momentos de oração e louvores. Mas graças a Deus, ninguém faltou no culto à noite, foi maravilhoso. A partir dali, nós enturmamos mais, houve assim, todo mundo viu na gente muita simplicidade, houve um grande apego. Depois que eu retornei a Rondonópolis, né, porque aí não foi muito tempo, quase 2 anos depois eu tive que voltar, o meu esposo não tinha serviço lá, não adaptou muito, voltei chorando, com lágrima nos olhos, pensa, até hoje tem irmãos lá, amigos, sabe aqueles amigos que você tem saudade? E eu voltei assim apaixonada pela obra do Senhor, mais ainda, sabe?
Mesmo que aqui na cidade é mais difícil, é muita gente, mas aquele aprendizado que eu tive ali nos meus primeiros passos, mergulhando na obra de Deus, nunca mais eu vou esquecer. E queria compartilhar com vocês hoje que o Senhor, quando Ele nos chama, não adianta, irmãos, ficar aí colocando dificuldade, achando que isso ou aquilo, Senhor, tá difícil, não. Se o Senhor chamou, lembra de Jonas? É melhor ir de ônibus ou de barco do que ir na barriga da baleia. Amém? Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. É esse pedaço da minha vida, esse trecho do meu aprendizado que eu fiz com muito amor para Jesus, ali no Entre Rios, ali entre Jaciara e Dom Aquino, aqui próximo da Grande Rondonópolis, que aconteceu isso, para a glória do meu Senhor. Eu estive ali com os irmãos. Eu agradeço a atenção, fiquemos todos com Deus no nome de Jesus.